Olá, no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre emprego doméstico e social e uso da tecnologia nesse universo. Para conversar conosco, nós temos aqui um ex-diretor do TI Rio, um empreendedor de sucesso, que muitos de vocês talvez já conheçam, já que quando esse assunto entra na pauta, ele aparece em vários telejornais, fóruns. Por isso, Mário Avelino, eu queria muito te agradecer, você que aqui hoje em dia está no Doméstica Legal, né, um portal aí de sucesso. Eu queria começar perguntando para o Mário, como é que é o Doméstica Legal, contar para a gente um pouco desse portal, o que ele faz e qual é a história dele. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, a participação, a TI Rio. Bem, o portal Doméstica Legal foi criado em 2004, então é um portal que tem 11 anos de existência e ele é um departamento pessoal para o empregador doméstico. As empresas têm os contadores, seus departamentos pessoal. E a Doméstica Legal se propõe a ser esse departamento pessoal. Então o empregador, normalmente, ele não tem conhecimento da legislação trabalhista, das rotinas, ele tem que calcular férias, 13º, tem rescisões, tem o pagamento do mês a mês, tem uma admissão. Então toda essa rotina é feita via o portal, via internet. E o empregador ele tem 3 opções de uso. Ele tem a opção A, que ele mesmo opera. Ele tem a opção B, que nós operamos e mandamos todos os recibos, documentos, contratos por e-mail, mês a mês. E a opção C, onde nós imprimimos e mandamos pelo correio. Então, são hoje mais de 16 mil empregadores que utilizam esse serviço. Mário, você também lançou recentemente um livro sobre o PEC da doméstica, se eu não me engano é o título, e esse livro, ele é muito denso, né? Porque toda essa parte de legislação que mudou muito, ela exige uma quantidade imensa de formulários, Conta um pouco para a gente como é que é hoje você empregar, como você mesmo estava comentando, você ter um empregado doméstico, como é que é as dificuldades e as facilidades de fazer isso no Brasil hoje em dia? Olha, eu vou simplificar dizendo o seguinte: hoje o empregador doméstico ele tem a mesma rotina de uma empresa em relação aos seus empregados. A mesma rotina de admissão, tem contrato de experiência, contrato de trabalho, tem vale transporte, ele tem a mesma rotina no mês a mês de fazer um recibo de pagamento, tem o recolhimento de impostos, que depois vamos falar de social, então tem INSS, agora tem fundo de garantia, ele antecipa a multa de 40% do fundo de garantia, tem seguro acidente de trabalho, ele uma vez por ano vai ter as férias, vai ter o 13º, uma vez que a empregada saia, seja demitida, ou ela pedindo demissão, tem que fazer um termo de rescisão, logo vão ter as homologações. Então o empregador, pela nova lei, que foi regulamentada em junho de 2015, então estamos aí há 7 meses com essa lei, ele hoje tem as mesmas rotinas, mas há uma diferença. Como eu falei inicialmente, as empresas têm seus contadores, têm seu departamento pessoal, o empregador doméstico não, ele pode ser tanto o pipoqueiro da esquina, que tem lá um empreendedor, tem um carrinho de pipoca e vende, tem que ter alguém cuidando da casa dos filhos, como pode ser o diretor de uma empresa, dono de uma empresa, um engenheiro, um médico, uma secretária. Então é um público totalmente heterogêneo que o foco deles não é legislação trabalhista, não é rotina trabalhista. E para isso, essas rotinas, a Doméstica Legal faz toda essa rotina. Então aí é que entra a tecnologia, né, Mário? Da gente ter um portal onde você tem as informações, a base de consulta, auxílio na geração das guias que você precisa. É a tecnologia ajudando, no caso, o pessoal de casa a poder ter, então, o cumprimento dessas exigências todas que a nova legislação trouxe. Está correto? Está corretíssimo. Ou seja, a internet, eu digo que a internet é uma das revoluções do século. É a revolução do século. É uma das grandes invenções do homem. Mas você eu não respondi inicialmente, você perguntou sobre o livro. Foi lançado agora em setembro, eu lancei o livro PEC das Domésticas, Novos Direitos e Deveres dos Patrões e Empregados Domésticos. Esse livro, John, ele é um guia prático que ele ensina passo a passo. Então, vamos dar um exemplo. De repente, você vai demitir a empregada e o motivo é demissão sem justa causa. De repente, a empregada pediu demissão. De repente, a empregada teve um afastamento, vai ter neném, a licença maternidade, como admitir. Então, é um livro que ele é um guia de acordo com o momento. Toda a rotina tem a explicação que a INSS,
como funciona, até como calcular uma hora extra, você tem no livro. Então ele é um guia prático para que patrões e empregados conheçam seus direitos e deveres. E o livro, obviamente, ele até orienta como usar via internet, não só o Portal Doméstico é Legal, como é Social e outros. Muito bem entendido. Nesse aspecto, queria entrar um pouco no e-social, né, porque também é um portal que o governo federal lançou em 2015 e que até estava cercado de muita polêmica, porque os prazos da legislação estavam postos e o pessoal do governo prometeu que o portal ia resolver, ia ajudar, atrasou, houve uma comoção, imprensa falando que não funcionava. Depois a coisa parece que entrou mais nos trilhos. Eu e você, como especialista, eu queria ouvir de você qual é o balanço que você faz, 2015 passou, está tudo acertado, não está? Qual é a sua visão sobre essa questão? Vamos começar dizendo o seguinte, o E-Social foi um site lançado pelo governo, como você falou inicialmente, para cumprir um prazo legal. Agora, a ideia é ótima, é o Simples Doméstico. Através de um único documento, eu recolho INSS, Fundo de Garantia, Imposto de Renda se houver. Então a ideia é perfeita. Agora, o site que foi lançado foi o caos. A Receita Federal, que é o responsável, e o responsável é o SERPRO, que é a empresa de processamento de dados da Receita, eles lançaram um site sem nenhum teste. Ele não foi homologado. Então, um site para cumprir uma data legal e jogou no mercado e o empregador, como disse, que vai pagar o pato. Então, quem testou o sistema foi o empregador doméstico. E teve tantos erros que gerou um estresse coletivo. Virou piada de jornais, de televisão, etc. Bom, e eles foram consertando à medida que tinham feedback. Um exemplo, a primeira guia de recolhimento, que foi referente a outubro, que venceria dia 6 de novembro, foi prorrogada para o dia 30 de novembro. Isso pressão, inclusive o Portal Doméstico é Legal, foi muito atuante nisso. Porque era impossível você ter cumprir uma obrigação legal de recolher imposto e o documento só podia ser gerado pelo E-Social, o site não estava ok. Bom, e o mês de novembro também tivemos problema, no mês de novembro, que foi recolhido em 7 de dezembro, vinha 13º, que foi outro problema. Em dezembro, que venceu agora dia 7 de janeiro, vinha a quitação do 13º, e há erros gravíssimos ainda, e implementações a serem feitas. E um dos pontos mais cruciais que eu digo é que a guia do E-Social, ela não identifica o empregado. Sai o nome do empregador e não tem o empregado. E para o ouvinte ter, quer dizer, as pessoas terem uma ideia, a primeira lei que regulamentou o emprego doméstico é de 1972, e de 72 até setembro de 2015, o documento do INSS só identificava o empregado. E aí o que eles fazem? Agora tira o empregado, só põe o empregador. Então é importante que essa guia seja modificada, nós já mandamos modelo. Por quê? Porque a lei determina que o empregador é obrigado a todo mês, uma vez que ele recolhe a guia, ele tem autenticação bancária ou tem um comprovante que ele pagou via home bank, ele tem que dar uma cópia ao empregado. O empregado olha e não vê nada. Imagina aquele empregador que tem mais um empregado. Porque a guia soma tudo. Aí o empregado ganha 1.000, desconta 80 de INSS, aí eu vou dar uma cópia de um documento de arrecadação que está lá R$200, porque está a Maria, está a Josefa e o Antônio. Então o governo ainda, o SERPRO, e aí a gente tem que dar um desconto seguinte, um sistema com essa complexidade, não é em 4 meses que se desenvolve um sistema com esse assunto, que envolve milhões de trabalhadores cruzando banco de dados da Receita Federal, do INSS, dando informações para a Caixa Econômica, Fundo de Garantia. Então é um sistema que, no mínimo, e a gente é de TI, seria no mínimo, John, 6 meses. E eles tiveram que fazer em 4 meses, com greve ainda no CEP. Então, o E-Social agora está melhorando, está estabilizando, falta, para você tirar uma ideia, até agora o empregador não consegue demitir a empregada. Informar que ele demitiu, a empregada saiu. A função de desligamento até agora não foi liberada. Então o E-Social ainda está incompleto, tem erros e ainda tem implementações a fazer. Mas já melhorou, diria 70%, em relação ao caos e o estresse criado com o empregador e também o empregado doméstico.
Mário, o que você coloca, quer dizer, e que é de conhecimento público, né, é muito grave, né, muito sério, né? A gente que é de TI, a gente sabe que o ideal não é você, usuário, em teoria quem vai ser beneficiado pelo sistema, virar o testador daquele negócio, né? Isso, enfim, é algo que a gente espera que possa ser resolvido logo. E outro ponto que eu queria levantar e confirmar contigo é porque, em teoria, o sistema vai ajudar o empregador, né? Ele recolhe tudo numa guia só. E o empregado, obviamente, a lei foi ótima, hoje em dia o empregado doméstico tem praticamente os mesmos direitos que um empregado em qualquer outro setor, mas o sistema também está ajudando porque, por exemplo, se ele precisa ter um recebimento, uma confirmação, conforme a lei diz, do pagamento, talvez o próprio portal do governo poderia mandar uma mensagem para ele, né? Hoje em dia, celular não é mais uma coisa só de quem é elite. Celular é de todo mundo, está todo mundo aí, usando, a conectividade, né? É o meio de comunicação. John, tem muita coisa, como eu falei, a melhorar no E-Social. Para o E-Social como conceito está ótimo, como eu te falei, os problemas têm que ser consertados. Ele calcula toda a guia para o empregador. O empregado fica numa condição muito cômoda, porque o empregado não mudou nada para ele. O que aconteceu para o empregado doméstico é a melhoria. Hoje ele tem fundo de garantia, ele tem seguro acidente de trabalho, ele tem seguro-desemprego. Então houve uma melhoria e é importante destacar para o empregador o seguinte: o empregado com todos esses novos direitos, o que aumentou de custo foram 8%. Até setembro de 2015, a única obrigação eram 12% de INSS e agora ele tem um total de 20%, sendo que desses 20%, 3,2% equivale à multa de 40%, que se no futuro a empregada pedir demissão ou falecer ou for demitida por justa causa ou término de um contrato por tempo determinado, esse dinheiro volta para o empregador. Então o empregador ele tem que ter essa consciência. Com 8% foi uma luta para diminuir o INSS, nós conseguimos, na nossa avaliação, ter um equilíbrio. O trabalhador ter os direitos e o empregador poder cumpri-los. Mário, eu queria muito te agradecer a sua presença aqui no nosso bate-papo hoje. Quero recomendar quem esteja nos assistindo olhar o seu livro, né, o PEC das Domésticas, acessar lá o Doméstica Legal também, tem muita informação valiosa disponível mesmo para quem não seja cliente. E, enfim, te colocar aqui desde já, te convidar para novas conversas sempre que surgirem novas versões, novas informações sobre esse tema. Muito obrigado. Eu que agradeço, João, mais uma vez.